Olá, pessoal, Ângelo Primo, junto com vocês aí, andando na estrada do raciocínio lógico, como eu sempre falo, né? Rumo os cargos, funções das polícias que virão aí pela frente, certo? E aí, né, nós temos que dar um jeito no nosso raciocínio lógico. E o tema que nós vamos abordar hoje, ele na realidade usa todas aquelas ferramentas que nós já vimos anteriormente, tabela verdade, né? No caso lá, às vezes você utiliza também equivalências, né, e negações, isso em algumas situações, e é o caso da lógica de argumentação. Né? Nós já estamos falando sobre a lógica de argumentação, já falamos sobre a estrutura, e hoje, então, nós vamos falar sobre como obter a conclusão e a validade, né, de um argumento aí no caso, tá certo? Essa é a ideia. Lembrando sempre que o argumento que nós vamos trabalhar é aquele argumento do tipo categórico, né? É esse, professor? Não, categórico é depois. É aquele que é formado por proposições compostas. Depois vem os categóricos também, eles não escapam lá, tá? Mas sempre aquilo que eu faço, você tem que ficar atento ao tipo de proposição, né? No caso lá. Então, o que nós vamos trabalhar são os argumentos que apresentam, né? No caso, os conectivos, tá certo? E aí, nós já temos ideia de algumas coisas. Ah, se meu argumento tiver uma frase só, o que vai ser a conclusão? Né? A conclusão nós já sabemos. A conclusão vai ser a equivalência da frase, da premissa. Né? Essa é a ideia do caso. Então, diríamos aí no caso que o argumento de uma premissa só é um caso especial. Posso ter duas premissas e uma conclusão? Sim, chamado de silogismo. Né? O silogismo lá, nós vamos ver que ele pode, né, gerar regras práticas para nós, o silogismo. Né? E os dois tipos de exercício clássico que nós vamos encontrar dadas as premissas, acha a conclusão. Né? Esse é o mais comum, tá? Esse é o mais comum, é aquele tipo de exercício que ele fala, podemos afirmar corretamente, né? É verdade que. Então, esse tipo de exercício aí, no caso, é o mais comum. Né? Então, entre as alternativas, mesmo questões aí do Sebrasp, né, da Quadrix, no caso, você tem esse tipo de questão. E verificar a validade já é uma coisa um pouco mais difícil de aparecer em qualquer concurso. Por quê? Para verificar a validade, ele tem que te dar as premissas e a conclusão. E aí ele vai perguntar se aquele argumento, né, que ele te deu é válido ou não. Então, esse tipo de questão é um pouco mais difícil de estruturar nas provas. Né? O Sebrasp, no estilo de prova dele, certo e errado, é mais fácil de fazer. Legal? Então, o nosso objetivo é focar em dois tipos de exercício. Né? Dadas as premissas, achar a conclusão, dado o argumento, verificar se ele é válido ou não. Né? E aí, como eu estava falando anteriormente, antecipei, tem dois caminhos para você fazer isso. As regras que envolvem o silogismo são chamadas regras de inferência, né? São regras prontas. Você bate os olhos e fala, serve ou não serve a regra? É essa a ideia. Mas eu tenho que decorar a regra. E a tabela verdade, né? Nós podemos usar a tabela verdade tanto para achar a conclusão, como também para verificar a validade. É lógico que nos dois casos você vai ter que se adaptar, porque os dois não são perfeitos aí, no caso, no sentido da resposta já. Então você vai ter que se adaptar a essas situações. Né? Nós vamos começar com as regras de inferência, que são regras práticas, e depois a gente fala sobre a parte da tabela verdade, ok? Vamos lá. Regras de inferência, legal? Foi onde tudo começou nessa situação aí, né? A lógica aristotélica, ou a lógica lá do outro filósofo, né, que trabalha com os conectivos, o que acontece? Ela fala o óbvio, né? A partir do momento que você entender que ela fala o óbvio, fica mais fácil de você estudar as coisas lá, né? Então, eu vou falar, se, né, derrubei o copo com água aqui, né, então o chão está molhado. Né? Falar, lógico, professor, mas se cair água no chão vai molhar. Né? Essa é a ideia inicial da situação lá. E a lógica fala o óbvio. E aí o que acontece? Existem algumas situações de argumento que não tem como você contestar dentro das lógicas, né, dos três princípios da lógica aristotélica, aí no caso. Né? Então, elas são chamadas de regras de inferência. São regras
mediatas. O que quer dizer mediato? São regras que eu não preciso de intermediário, né? Elas não são imediatas, elas são mediatas. Você bateu os olhos e falou, bateu, valeu. Né? Bateu, valeu. Por quê? Tendo aquela estrutura, eu já sei qual é a resposta, né? E não tem como contestar aquilo lá, legal? Então, existem algumas regras, eu coloquei as principais que aparecem em termos de concurso, tem muitas regras, né, no caso, mas essas principais vão te ajudar aí, né, a resolverem os exercícios de argumentação, principalmente, né? E o que mais? O grande problema é que o pessoal está usando bastante essas regras no lugar da tabela verdade. Então, seria interessante você olhar com calma isso daí, porque prova que nem a PC de São Paulo, né, no caso lá, falando assim de rapidamente de memória, caiu esse tipo de regra, né, no meio do caminho, e faz algum tempo que ela já cai no caso, tá certo? E as outras, quando pode, elas encaixam também. Então, são regrinhas básicas para você perceber isso daí. Como é que é formado? Normalmente são duas frases e a conclusão, né? Uma frase é proposição composta, a outra frase é uma proposição simples. A proposição composta normalmente é o condicional, tá certo? E a proposição simples vai mexer com o antecedente ou consequente do condicional. Depois, algumas regras aí que, por exemplo, né, elas misturam condicional com ou, e aí nós vamos ver, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com essa situação aqui, é chamado modus ponens, né? O nome completo é ponendo ponens. O que significa? Afirmando o afirmado, né? É uma regra que vem um condicional acompanhado de uma proposição simples, né? E aí o que você vai perceber lá no caso, né? Nesse caso aí da situação, a proposição simples que vai aparecer, né? Ela é uma afirmação do antecedente. Você sabe, né? Antecedente quem está antes do então, o consequente quem está depois do então. Então essa proposição simples, ela afirma o antecedente. Se você afirmar o antecedente, né, naturalmente você vai afirmar o quê? O consequente. Então, afirmou o antecedente, você confirma o consequente. Então, é chamado modus ponens, afirmando o afirmado, né? E em termos de símbolo, né, que pode ser também o CA então B, o que vai acontecer? Você pode perceber, você vai ter uma condicional, A então B. E você vai ter uma proposição simples. E aí você vai falar o seguinte, ó, se o A aconteceu, então o B aconteceu, perfeitamente. Aí você fala, o A aconteceu, você afirma que o A aconteceu. Qual vai ser a conclusão? Que o B aconteceu. Tá certo? Então, se você tiver uma condicional e falar que o antecedente aconteceu, é garantido que o consequente aconteceu, né? Então, você fala assim, se é par, então é divisível por 2. Então, se o número é par, então ele é divisível por 2. Beleza? Aí eu falo assim, o número, né, é o 6. 6 é par. Ah, legal. Se 6 é par, qual é a conclusão que eu tiro? 6 é divisível por 2. Então, se você confirmar o antecedente, naturalmente você confirma o consequente, tá certo? É chamado de modus ponens, afirmando o afirmado lá no caso, ok? Então, a dificuldade de você usar as regras é você enxergar que elas estão lá, né? Que a situação está lá para usar a regra. Então, eu tenho que gravar isso daí. Aí a tabela verdade, esquece tudo isso e você usa a tabela verdade, tá? Então, quem for usar isso daqui é muito mais rápido que tabela verdade. Eu posso montar e desmontar os argumentos com isso. Porém, eu vou ter que lembrar das regras, legal? A outra regra é chamado tolendo tollens, negando o negado, certo? Mesma coisa, você tem um condicional inicialmente, se A, então B. Agora, o que vai acontecer? Você vai negar o consequente, tá certo? Você vai negar o segundo elemento. Ó. Deixa eu fazer uma voltinha aqui. Se o A aconteceu, então o B aconteceu. Beleza. Aí você fala, o B não aconteceu. O que significa? Que o A não aconteceu. Tá? Então, com isso daí, é garantido que se o consequente não aconteceu, naturalmente o antecedente não aconteceu. Tá certo?
Essa é a ideia dele. Você fala assim, ó, se for capixaba, então é brasileiro. Beleza, né? Então, se for capixaba, então é brasileiro. Aí você fala, João não é brasileiro. Aí, qual é a conclusão que você vai tirar? João não é capixaba. Tudo bem? Então, o que acaba acontecendo aí no caso, né? Essas duas regras são, você bateu os olhos e falou, opa, a conclusão é essa, né? É um silogismo nesse caso. Porém, como eu falei, vou ter que lembrar das regras, bater os olhos e verificar se elas estão lá ou não, né? Aí, no caso, nós teríamos esse exemplo. Olha lá. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a conclusão do argumento. Beleza. Qual que é o argumento? Se Pedro é engenheiro, então Pedro fez faculdade. Bacana. Aí vem uma segunda frase, né? Pedro é engenheiro. Logo, é um indicativo de conclusão. O que eu posso falar a respeito disso, né? Então, eu reestruturei a frase aqui, ó, só para você ver, ó. Condicional, se Pedro é engenheiro, então Pedro fez faculdade. E aqui a proposição simples que você está afirmando o antecedente. Deu para entender? Então, se Pedro é engenheiro, então Pedro fez faculdade. Pedro é engenheiro. Estou afirmando que ele é engenheiro. Logo, se eu garantir que aconteceu o engenheiro, eu posso garantir que ele fez o quê? Faculdade. Ah, mas é só isso, professor? Vou fazer o quê? Né? A regra, como eu falei, é óbvio, né? Se A, então B. O A aconteceu, garantia que o B também aconteceu lá. Né? Então, de longa data, né? O pessoal lá da Polícia Civil de São Paulo usa, né, esse tipo de raciocínio lá. Legal? Então, a alternativa correta é a alternativa E. Perfeito? Então, essas regrinhas tem várias, né? Eu separei as principais, né, que são utilizadas aí, para você se acostumar. Ou então você fala, professor, nem quero saber, vou direto para a tabela verdade. É você que tem que decidir esse negócio, tá bom? E depois, nós temos aqui uma situação muito, muito difícil. E aí, o que acontece? Se você for usar a tabela verdade aqui, por isso que eu falei, não tem a situação perfeita. Né? Quando você acha que vai resolver tudo pela tabela verdade, você encontra uma coisa que dá trabalho. Então, né, tem a situação, é chamado de dilema. Né? Dilemas aqui são dois: o construtivo e o destrutivo. Ok? O que vem a ser um dilema? O dilema significa que eu tenho que escolher uma entre duas coisas nas quais eu não escolheria, né? Das quais eu não escolheria nenhuma delas. Isso chama-se dilema. Você tem que fazer uma escolha forçada. Isso chama-se dilema aí no caso. O dilema apareceu de novo na Polícia Civil de São Paulo. Eu falo de novo porque você pode perceber que eles gostam de trabalhar com isso aí. Na prova do escrivão, né? E apareceu aí em outros concursos aí de GCM, algumas coisas aí que eu captei também, né? O dilema é uma situação difícil de você perceber, né? É difícil de você perceber. Então, você tem que entender como ele é formado, né? O chamado dilema destrutivo, né? Como que ele é formado, os dilemas? Daí, então, aquele negócio, bater os olhos, eu sei a resposta, né? Agora, se eu for seguir outro caminho, vai ser demorado. Ele tem dois condicionais, e vocês podem perceber que um condicional não tem nada a ver com o outro, ó, PQRS. Né? São dois condicionais, e um não tem nada a ver com o outro, nada, nada. Perfeito. Além dos dois condicionais, vai aparecer um ou, tudo bem? Vai aparecer o ou. Então, dois condicionais que não tem nada a ver e o ou. Desse ou, você vai ter uma negação do consequente da primeira e uma negação do consequente da segunda. O que é esse dilema? Nada mais é que aquelas regras que eu mostrei anteriormente usado duas vezes. Então, pensa comigo, eu tenho P, então Q. Se o Q não aconteceu, o que eu vou falar? Que o P não aconteceu. É isso que eu vou falar. Lembra daquela regra? Negou o consequente, nega o antecedente. Se eu disser que o S não aconteceu, esse sinalzinho é para dizer, ó, não aconteceu. Não, né? Então, R, então S. O S não aconteceu, o R não aconteceu.
Então, nesse caso, o que nós temos aí? Dois condicionais que não tem nada a ver, o ou, sendo que esse ou acaba negando, né, os consequentes. Qual é a minha conclusão? Você vai negar os antecedentes, certo? Então, se você usar a tabela verdade, dá para fazer, mas dependendo do caminho que você vai cair, porque você vai ter que escolher, você vai ter que chutar, né? Por que, professor, chutar? Porque pensa comigo, o condicional tem quantas verdades? 3. O outro condicional, 3. O outro tem quantas verdades? 3. Né? Então, você vai chegar a um certo momento, você vai ter que escolher, fazer o teste, voltar, né? Aquela coisa toda. Então, se você enxergar, você já percebe qual é a solução para ele, né? Então, esse modelo já me leva a uma solução. Se Ada é rico, então Rita é magra. Se Zé é alto, então Bia é bela. Tá certo? Dois condicionais que não tem nada a ver. Aí você fala, Rita não é magra ou Bia não é bela. Eu estou falando dessas duas, eu estou negando essas duas. Qual que vai ser a minha resposta? Ou a negação de Ada é rico, Ado não é rico. A negação de Zé é alto, Zé não é alto. Né? Então aí você tem, no caso, né, essa montagem do que seria. Essa é a regra. Né? Dá para fazer com tabela verdade? Sim, lógico, dá. Perfeito. Mas o risco é que ela é meio, né, assim, ela vai querer que você chute muita coisa, né? Então acaba ficando perigoso isso daí. Isso daí é chamado, então, dilema destrutivo, tá certo? E nós temos também o chamado dilema construtivo. O que ele vai fazer? Né? Ele vai afirmar. O outro negava, esse afirma. Né? Mesma coisa, eu tenho dois condicionais que não tem nada a ver. Né? Aí o que você vai fazer? Você afirma o antecedente de um e afirma o antecedente de outro. Se você afirmou os antecedentes, naturalmente você afirma os consequentes, né? Então é assim, se você negar depois do então, você nega antes dele. Se você confirmar antes do então, você confirma depois dele. Se você puder pensar dessa forma para gravar, pode ser, né? E aí, no caso, um exemplo, né? Se João é alto, então Maria é magra. Se Carlos é médico, então Bia é bela. João é alto. Ó, eu afirmei, isso aconteceu, tá vendo? Ou Carlos é médico. Isso aconteceu também. Então eu afirmei que essas duas coisas aconteceram. Qual é a consequência? Que essas duas coisas aconteceram também. O que você não pode esquecer é que o conectivo que acompanha é sempre o conectivo ou. Legal? Então, eles são chamados de, no caso, né, dilemas, o construtivo e o destrutivo. Né? Em algumas questões aí da VUNESP, para falar a verdade, em muitas questões da VUNESP, o que acaba acontecendo lá? É tão difícil trabalhar com dilema destrutivo e construtivo que ela só coloca uma alternativa com o ou. Né? Essa é a ideia, ele só coloca uma alternativa lá com o ou. E aí o que vai acontecer? Né? De tanto a gente fazer, quantas vezes aconteceu isso, professor? Umas 10 vezes, né? 10 questões da VUNESP, ela fazia isso aí. Pode ser que ela esteja me escutando agora e mude, né? Mas todas as questões da VUNESP sobre os dilemas só tem uma alternativa com ou. Aí, professor, posso ficar atento? Pode, né? Porque a resposta do dilema é sempre o conectivo ou, no caso, né? Então, eu peguei esse exemplo, ó. Se Débora é mãe de Hugo, então Marcelo é baixo. Se Carlos não é filho de Débora, então Neuza não é avó dele. Sabendo que Marcelo é alto, né? Ou que Neuza é avó de Carlos, conclui-se corretamente o quê, né? Na prova do escrivão, tá? Também caiu uma dessas daí, né? Então, a VUNESP gosta de brincar com essas coisas aí. O que eu tenho que perceber? Um condicional com essas duas, né? Com antecedente e consequente. Outro condicional com outros antecedentes consequentes. Você percebe que isso não tem nada a ver com as coisas aqui de baixo? E esse cara também não tem nada, não é a mesma frase, nada. E aí você tem uma terceira frase que é o ou. Marcelo é alto ou Neuza é avó de Carlos, tá certo? Então, só para você acompanhar aqui no caso, o que aconteceu? Marcelo é alto. Isso daqui é a negação de Marcelo é baixo. Então, eu estou negando o consequente. Neuza não é avó dele, né? É o que está escrito aqui. Olha o que eu tenho aqui embaixo.
Neuza é a avó dele, então eu estou negando isso daqui, tá certo? Então, se você negar esses dois, qual é a consequência? Eu nego o começo. O que você tem? Que Débora, né, não é mãe de Hugo, tá certo? Não é mãe do Hugo. Ou, esse é o problema, tá? Se você lembrar que é ou, né? Ou nego essa. Carlos não é filho de Débora, negação, Carlos, né? Opa, Carlos é filho. Ficou apertado aqui, mas só para completar. Carlos é. Perfeito? Então, essa é a resposta, né, no caso aí, que nós devemos procurar. Legal? Que está na alternativa A, tá vendo? Ó? Débora não é mãe de Hugo, ou Carlos é filho de Débora. Legal? Então, aquilo que eu te falei, você pode perceber que funciona, né? A partir do momento que isso daqui é um dilema alternativo, né, a resposta dele é um ou. Perfeito? Aí eu vou fazer o quê? Dei uma olhadinha, ó, só apareceu um ou. Então, isso daí é uma dica. É sempre que funciona a dica? Não, sempre que tiver só um ou, pode ir atrás dele, que está resolvido aí no caso. Tá certo? Então, isso daí é chamado de dilema, né, destrutivo e construtivo. Legal? E corresponde aqui à nossa alternativa A. Caiu em São Paulo, né? Já peguei algumas provas aí também, então tem que ficar atento, porque se usar a tabela verdade, não está errado. Só vai ficar o quê? Demorado. Legal? Então, isso daí é resolver, né, os argumentos usando essas três regras aí no caso. Ok? Muito bem, professor. E se eu quiser usar a tabela verdade nos argumentos, o que eu faço? Aí, esquece as minhas regras, aí minhas não, de Aristóteles, todos aqueles filósofos lá. Esquece e você vai pensar o seguinte: se você for trabalhar argumento pensando em tabela verdade, a primeira coisa a fazer é o seguinte: todas as premissas são verdades. Todas as premissas são verdades, né? E a conclusão que você está procurando também tem que ser uma verdade. Então é assim que a gente vai trabalhar, né, em termos de tabela verdade para os argumentos. Como eu falei para você que achar a conclusão é o exercício mais comum e a conclusão está nas alternativas, então depois que você separar os pedacinhos, né, das proposições simples, você vai pegar isso e testar nas alternativas. A alternativa que gerar uma verdade é aquilo que você está procurando. Legal? Professor, e se for para verificar a validade? Mesma coisa. Você parte que as premissas são verdadeiras, desmonta, né, o argumento e substitui na conclusão que já foi dada. Se a conclusão for verdadeira, que maravilha, o argumento é válido. Se ela for falsa ou inconclusa, aí o argumento não é válido. Mas o importante é você notar que os procedimentos são o quê? Iguais. Isso que é extremamente importante você notar. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Um exemplo aí sobre tabela verdade. Por que, professor, né, demora menos para explicar do que a outra? Porque a outra tem que explicar a teoria, né? Eu mostrei para você. Aqui não. Você já conhece a tabela verdade. Então não tem muito o que explicar, é mais aplicação mesmo, né? Isso que é importante lá na hora da prova. Ele diz assim, ó, considere as afirmações. Se Douglas estudar muito, então Juliana acordará cedo. Manuel irá à feira ou Juliana acordará cedo, né? Raquel dormirá até tarde, o Manuel não irá à feira. E Juliana não acordará cedo. Bacana. Então você tem várias proposições compostas, né? No caso, conectivo o sentão, o ou, né? Depois o ou de novo, e uma proposição simples. Proposição simples, quando aparece, ajuda bastante, que é o ponto de partida. Agora, olha só, ele deu uma força aqui para nós. Sabendo que as afirmações anteriores são verdadeiras, né? Elas são verdadeiras. Legal. Então, ele quebrou meu galho já. Então, as premissas são verdadeiras e ele pede assim, é correto concluir que? Então, ele quer a conclusão, né? Ele quer a conclusão. Legal? Então, qual é o primeiro passo? É isso daqui que eu fiz, ó. Tá certo? Eu vou pensar da seguinte forma. Douglas, né, é uma proposição verdadeira. Depois, né, essa proposição é verdadeira e essa daqui também. E aí nós sabemos que isso daqui é uma
proposição simples. Certo? Se é uma proposição simples, está definido. Ela já é verdadeira só por ela, não precisa mais nada. Quem depende da tabela verdade são as compostas. Então, Juliana não acordará cedo é verdade. Acordará vai ser o quê? Falso. Então, a partir daí, eu começo a substituir tudo isso. Ó. Não acordará, Juliana, né? Não acordará cedo é verdade. Acordará é falso. Pronto. Já descobri aqui, ó, que Juliana acordará é falso. Fui eu que coloquei esse falso aqui. Agora, lembra que isso daqui é um condicional e o condicional tem que ser verdade? Então, a pergunta é o que eu devo colocar aqui nesse espaço para poder, né, gerar aí, no caso, a verdade. Então, como não pode ser VF no condicional, né, Douglas estudar muito é falso. Muito bem. Tem outra Juliana aqui, ó. Juliana não acordará é verdade. Juliana acordará é falso. Como o conectivo ou tem que ser verdade, obrigatoriamente Manuel irá à feira é verdade. Ok? Aí você descobriu o Manuel e descobriu o Douglas também, se você precisar. O que eu preciso de quem é? Do Manuel. Ir à feira é verdade, não ir vai ser o quê? Falso. Como nós temos um conectivo ou e ele tem que gerar uma verdade, obrigatoriamente Raquel dormirá até tarde é verdade. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Pega as premissas, pega a proposição simples e fala: tudo isso é verdade. Se tiver a proposição simples, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Por quê? Porque você tem ela como ponto de partida. Pega, vai substituindo, vai substituindo. Legal? Então, depois dessa análise, você deve ter chegado a isso aqui. E aí eu sugiro, né, que você faça isso. Ó. Juliana não acordará cedo, é verdade. Acordará é falso. Nem que seja mentalmente, mas você já tem que estar pensando na negação daquilo que você encontrou, tá? Então, se a afirmação é verdadeira, a negação dela será falsa. Se a afirmação é falsa, a negação será o quê? Verdade. Pronto. A hora que você separou tudo isso, aí você vai atrás do quê? Das alternativas. Legal? O que ele falou? Deve procurar corretamente. Corretamente significa que deve ser verdade aí no final. Legal? Então, vamos substituir? Tá aqui, ó. Raquel não dormirá. Raquel não dormirá, né? É falso. Então, isso daqui é falso. Deu para entender? Eu substituo o valor que eu encontrei. Juliana acordará. Cadê a Juliana acordará? Juliana acordará também é falso. Muito bem. Falso ou falso gera o quê? Falso. Perfeito? Então, não é isso daí que eu quero. Ok? Próxima. Manuel não irá, né? Manuel não irá à feira. Manuel não irá é falso. Tá certo? Então, aqui, ó. Manuel não irá é falso. Douglas não estudará. Douglas não estudará é verdade. Falso e verdade gera o quê? Falso. Não é isso que eu quero. Manuel irá, né? Irá à feira. Manuel irá é verdade. Ok? Douglas estudará. Douglas estudará muito é falso. Verdade, então, falso gera o quê? Falso. D. Douglas estudará muito. Douglas estudará é falso. Raquel dormirá até tarde. Raquel dormirá. Cadê a Raquel? Dormirá é verdade. Deu para entender aqui embaixo? Ó. Falso e verdade gera o quê? Falso. E por último, Douglas não estudará muito. O que é o Douglas não estudará muito? Verdade. Ou Raquel não dormirá. Raquel não dormirá é falso. Verdade ou falso gera uma verdade. Tá certo? Por isso que a nossa alternativa correta é a alternativa aí. Então, todo exercício, né, que ele pede para achar a conclusão, é isso que você vai fazer. O que é isso, professor? Você pega as proposições, as premissas, né? Fala que elas são todas verdadeiras,
vai fatiando. O que é fatiar, professor? Você vai pegando e achando as proposições simples, legal, viu tudo isso, vai nas alternativas e testa, né, no caso, até gerar verdades aí nessa situação. Beleza? Então, isso daí seria achar a conclusão de um argumento. E como eu já falei para você, a validade é a mesma coisa. Você força elas a serem verdadeiras, só que nesse exercício eu tenho a possível conclusão. Aí o que vai acontecer? Você testa. Se a conclusão for verdadeira, o argumento é válido. Se ela não for verdadeira, o argumento não é válido aí no caso. Tudo bem? Essa é a situação que acaba aparecendo. Legal? Difícil? Não. Vai ser regra ou tabela verdade? Você vai descrever aí o que é mais interessante para você. O que você tem que treinar é para fazer rápido e certo. Legal? Para isso que eu estou aqui, para a gente dar algumas orientações a respeito disso. Beleza? Ângelo Primo se despedindo e até a próxima aula aí falando de lógica. Ok? Um abraço. Tchau aí.